Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Thiago Berto. Na aula de hoje vamos falar sobre radiciação. Vamos começar aqui com a definição, depois ver as propriedades, simplificação de radicais e aí vamos tentar resolver umas questõezinhas bem legais. Beleza? Vamos lá então. Vamos conhecer algumas nomenclaturas. Eu tenho aqui esse símbolo que é chamado de radical. Quem está aqui dentro desse radical é chamado de radicando e quem está aqui em cima do radical é chamado de índice. O resultado disso é chamado de raiz. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 25. Professor, aqui não tem nada escrito. Quando não tiver nada escrito, você considera 2, tudo bem? Então, raiz quadrada de 25. Como é que eu posso resolver isso? Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso deduzir dois números iguais se multiplicando que dá 25, ou eu posso decompor em fatores primos, né? Como é que o 25 é um número tranquilo, eu sei que 5 vezes 5 daria 25. Se eu fosse decompor em fatores primos assim, 25 daria por 2? Não, por 3 não, daria por 5. 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1, tá vendo? Foi o 5 vezes 5, que é a mesma coisa também que 5 ao quadrado. Então o 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Como você conseguiu igualar aqui o expoente com o índice, que é 2 também, ele sai da raiz desse 5, então o resultado da raiz quadrada de 25 seria 5, beleza? Próximo exemplo, letra B. Raiz cúbica do 8. Bom, eu posso também tentar deduzir, um número que é ele vezes ele vezes ele, ou seja, ele ao cubo, né? Que daria 8. A gente percebe, né, que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E esse cubo vai cortar esse radical aqui de índice 3 e eu vou ter como resultado da raiz cúbica do 8 o 2. Professor, vamos decompor em fatores primos. Vamos lá então para testar. O 8 vai dar por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes apareceu 2? 3 vezes, então é 2 ao cubo, de fato, beleza? Então, quando você consegue igualar ali o expoente ao índice, esse carinha aqui, o radicando, ele sai, né? E eu consigo o resultado, no caso aqui da raiz cúbica do 8. Letra C, raiz quarta do 16. Bom, eu sei que 16, se eu decompor em fatores primos, é a mesma coisa que 2 à quarta. Tá? Então esse 4 corta com esse, na verdade aqui estou fazendo a brincadeira de cortar, mas é uma simplificação, né? E eu vou ter aqui 2 como resultado, beleza? Vamos agora ver aqui uma parte que a gente tem que ter atenção, em relação ao índice. Se o índice é um cara par, esse radicando, né, esse Azinho, ele tem que ser um cara positivo ou até mesmo nulo, tá? Agora, se ele é ímpar, aí de boa, esse Azinho pode ser qualquer número real. Exemplo, aqui o índice é o quê? É par. E o Azinho deveria ser quem? Um cara positivo. E aqui está o quê? Está negativo. Então aqui não existe, né, uma raiz real, tá? Vou botar assim, não existe. Vou escrever raiz, tá? Real. Beleza? De boa. Agora aqui o índice é ímpar, tá bom? Quando o índice é ímpar, beleza. Aqui pode ser qualquer valor, né? Positivo, negativo, qualquer número real. Eu consigo resolver. Agora eu tenho aqui, menos 27. Né? Eu tenho que achar um número ao cubo, né? Porque aqui o índice é 3. Que número seria esse? Seria o menos 3. Menos 3 ao cubo vai resultar em menos 27. Como é que você sabe, professor? Se você fizer aqui, menos 3 uma vez, menos 3 outra, e mais uma vez o menos 3, você vai ter, menos e menos, mais e menos dá menos. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Olha lá, beleza? Então aqui eu vou simplificar e vou ficar com o menos 3, tá? Porque eu sei que o menos 3 ao cubo dá menos 27. Professor, se aqui fosse par e aqui fosse par, eu poderia cortar e botar o menos 3 aqui fora? Negativo, não faça isso, tá? Quer ver? Eu vou criar uma situação dessa, o índice aqui é par, é 2. E aqui eu tenho menos 5 ao quadrado. Professor, então eu vou cortar essa raiz aqui, porque aqui é 2. Não faça isso. Aqui o índice é par. O índice é par, tem que ter atenção. Então, o índice é par. Então vamos lá, vamos ter atenção. Que atenção é essa? Aqui eu vou desenvolver. Menos 5 ao quadrado seria o quê? Menos 5
vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5, menos vezes menos dá mais, 5 vezes 5, 25. Então, na verdade, isso aqui se trata de uma raiz quadrada de 25, pessoal. E raiz quadrada de 25 é 5 e não menos 5. Então, fique atento aí quanto ao índice, tá bom? Vamos ver agora aqui algumas propriedades. Bora lá. Propriedades. A primeira, ele pega a raiz e transforma essa raiz no expoente fracionário. Tem até uma brincadeira que a gente faz, que quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Assim, ó. O P está aqui dentro da sombra, fica aqui em cima no sol. O N estava aqui no sol, vai ficar aqui embaixo na sombra. Exemplo, ó. Vou repetir o 7. Quem estava aqui dentro na sombra era o 3, vai ficar no sol. E quem estava no sol era o 5, vai ficar na sombra. Segunda propriedade. Ele tem uma raiz de índice N, de uma raiz de índice P, de A. O que ele fez aqui com os índices? Ele multiplicou os índices, então ficou N vezes P. Eu tenho uma ideia aqui parecida no exemplo. Ó. Eu vou ficar com a raiz do 2 e vou multiplicar os índices. Professor, não tem nada escrito, considera 2. Beleza, então 2 vezes 3, 6. Então, da raiz sexta de 2. Terceira propriedade. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Mesmo índice, repete aqui e multiplica os radicandos. Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Então, isso vai dar raiz cúbica. Vou repetir aqui o índice. Ó. 2 vezes 5, 10. Tranquilo? Aqui a última propriedade. Ó. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Essa raiz vai ser comum aqui nos dois, tá vendo? Vai ser um radicalzão e eu posso dividir o A pelo B. Exemplo. Raiz quarta de 10 dividido por raiz quarta de 2. Então, eu faço um radicalzão aqui, ó, e divido 10 para 2, né, que é raiz quarta. 10 para 2 vai dar 5, beleza? Então, raiz quarta de 10 dividido por raiz quarta de 2 é raiz quarta de 5. Agora, vamos dar uma olhada em simplificações de radicais. Simplificação de radicais. Primeiro exemplo, raiz de 27. O que eu tenho que fazer com esse 27? Vou decompor ele em fatores primos. Eu vou pegar aqui o 27... Vou começar aqui, ó, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Bom, então eu tenho 3 ao cubo para representar o 27. Só que aqui o índice é 2, então malandramente vou pegar aqui, ó, 2 vezes o 3, ou seja, vou pegar o 3 ao quadrado, ainda sobrou um 3, eu boto aqui, ó, 3. Esse cara, como eu consegui igualar o expoente com o índice, eu posso tirá-lo da raiz, ele vai ficar assim, ó, 3, esse 3 sai da raiz porque está com índice igual ao seu expoente, e esse carinha continua na raiz. Então raiz de 27 é a mesma coisa na forma simplificada que 3 raiz de 3, beleza? Se você quiser reescrever daqui para cá, é a mesma coisa. Para esse cara que está aqui fora entrar, basta levar ele ao índice que está aqui no radical, tá bom? Então vamos fazer aqui agora o exemplo B, que é a raiz de 32. Vou decompor o 32 em fatores primos, ó. O 32 vai ficar por 2, vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Bom, novamente eu tenho o índice 2 aqui, ó. Então eu vou pegar de 2 em 2, ó. Peguei duas vezes aqui o 2, então vou botar aqui, ó, 2 elevado a 2. Pego duas vezes de novo, só para ficar com o expoente igual ao índice, né, para poder cortar. Apareceu aqui só 1, 2, então ele fica aqui. Então, esse 2 sai porque o seu expoente está igual ao índice. Esse 2 também sai porque o seu expoente está igual ao índice. Esse aqui não, esse aqui fica. O expoente dele é 1. Então, eu vou ter aqui, na verdade, eu vou colocar aqui embaixo, 2 vezes 2, 4, raízes de 2. Beleza? Então, essa foi a simplificação de radicais. Agora, vamos ver questões de vestibulares que usam essa ideia aí, que não são difíceis, dá para fazer numa boa. Vamos lá, então. Vamos resolver essa questãozinha aqui de vestibular. O valor da expressão raiz de 50 menos raiz de 18 mais raiz de 98 de duas maneiras diferentes. Primeiro eu vou fazer da maneira tradicional, que foi a maneira que eu mostrei para vocês, né? Depois eu vou dar uma estratégia que você vai ter que pensar um pouquinho e pode facilitar na hora de você encontrar uma solução mais rápida, tá? Então ali, eu vou pegar o 50, né? E eu vou fazer igual eu fiz anteriormente. Vou decompor em fatores primos. Dá por 2, isso vai dar 25. 25 dá por 5, dá 5, por 5 dá 1, né? Então aqui eu vou ter 2 e 5 ao quadrado, beleza? Então 50 eu vou escrever o 2 vezes o 5 ao quadrado. Lembrando que, ó, esse quadrado vai cortar porque a raiz quadrada vai ficar assim, ó, 5 raízes de 2, tá? Menos aqui, estou repetindo o sinal, o 18. Vou decompor ele em fatores primos também, 18 por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1.
o 3 vai ficar ao quadrado e o 2 repete ali, né? Então vai ficar assim, ó, o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Esse quadrado vai cortar o radical de cima dele, porque está igual ao índice. Então o 3 vai sair, vai ficar aqui fora e o 2 segue lá dentro, beleza? Mais aqui, agora é o 98, vou fazer aqui embaixo. Ó, 98 por 2 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Aqui o 7 que está ao quadrado, né? Então vai ficar o 2 vezes o 7 ao quadrado. Esse quadrado vai tirar o 7 do radical, vai ficar aqui fora o 7. E o 2 segue lá dentro. Agora sim, eu posso juntar, operá-los, né? Porque eles são semelhantes, tá, pessoal? Aqui, ó, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. E antes não eram semelhantes, eu não podia fazer isso. Agora eu posso ver aqui, ó, que eu tenho 5 raízes de 2. Vou tirar 3, vou ficar com 2 raízes de 2, né? Então aqui eu tenho 2 raízes de 2. Se eu somar com 7 raízes de 2, eu vou ter 9 raízes de 2 de gabarito letra C. Bom, qual seria a outra maneira de resolver esse problema? Seria você olhar para cá para o 50 e já perceber que ele é 2 vezes 25. Né? Por que 25 você está pensando, professor? Porque o 25 vai ter a raiz quadrada e vai sair da raiz. Então, se eu tivesse essa malandragem, essa maldade de pensar que 25 vezes 2 seria o 50, o 18 seria 9 vezes 2. Por que 9, professor? Porque o 9, cara, pensando logo no 9, eu sei que o 9 vai ter raiz quadrada e ele vai sair da raiz, né? E o 98 seria a mesma coisa que 49 vezes 2. Observe, ó, que o 25, a raiz quadrada é 5, o 2 não tem, segue. O 9, a raiz é 3, o 2 não tem, segue. E o 49, a raiz é 7, o 2 não tem, segue. Observe que isso aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó, tá? Ou seja, dá o mesmo resultado, mas são caminhos diferentes. Tudo bem? Se você não tem essa prática de perceber, né, essa multiplicação de números quadrados perfeitos, ou seja, números que vão ter raízes quadradas, você faz a decomposição em fatores primos que não vai ter errada, beleza? Vamos para mais uma questãozinha. Calcule o valor da expressão na sua forma mais simples, com apenas um radical. Bom, ele tem esse problemão aqui, ó. Eu vou tentar reduzir isso a um radical, beleza? Bom, então a gente vai ter que entrar aqui no problema e ver o menorzinho aqui no caso que eu tenho que dá para resolver, que é o raiz do 4. Então aqui dentro eu tenho, ó, raiz cúbica de 6 mais raiz do 4. Você sabe que a raiz do 4 é quanto? É 2. Então na verdade aqui eu tenho o quê? Raiz cúbica de 6 mais 2. Então na verdade você tem raiz cúbica de quanto ali? Raiz cúbica de 8, beleza? Então vou repetir o resto aqui, ó. O 8, esse 14. Agora no raiz cúbica eu vou colocar o quê? 6 mais 2, vou botar 8. Bom, aqui, ó, raiz cúbica de 8 é quanto? É 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, como raiz cúbica de 8 aqui vai dar 2, então vou fazer assim, ó. Raiz do 8 mais raiz 14 mais 2, 16. Beleza? Vou continuar aqui para o lado. Bom, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 4, né? Raiz de 16 vai dar 4. Então, eu vou ter 8 mais 4. 8 mais 4, 12. Beleza? Tá, e raiz do 12? Raiz do 12 a gente vai lembrar aí o último exercício que a gente fez, né? A gente vai decompor em fatores primos aqui o 12. Dá por 2 dá 6, dá por 2 dá 3, dá por 3 dá 1. O 2 apareceu duas vezes, ele já vai conseguir sair da raiz, né? Ó, quando eu reescrever aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3, como você igualou o expoente com o índice, esse cara aqui, a base, sai, né? Então, o 2 vai sair. O 3, como não tem o que fazer, né? Ele vai seguir ali dentro da raiz, gabarito, letra A. Se você curtiu essa aula, vou te pedir para você seguir, compartilhar e te vejo aí na próxima aula. Um abraço!